Então, vocês viram o círculo trigonométrico, né? No círculo trigonométrico, a gente tem duas possibilidades para dividir o círculo. A gente pode dividir em graus e pode dividir em radiano. Quem teve essa ideia de dividir em graus? Foi o pessoal da Babilônia. Por que que eles escolheram 360? Porque eles acreditavam que um ano demorava 360 dias, porque eles não tinham uma precisão assim tão boa, né? Então, e outra vantagem que eles viam é que 360 tem muitos divisores. Então, 360 é divisível por 2, por 4, por 9, por 10, por 20, tem um monte de divisores aí. A representação de 360 é como se fosse um ciclo inteiro de um ano, né? Então, eles dividiram o círculo em 360 partes. E cada partezinha dessa aqui nada mais é que 1 grau. Essa distânciazinha pequenininha aqui é 1 grau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 graus, 20 graus, 30 graus, etc. A outra possibilidade é o radiano, que vocês aprendem só no ensino médio. Então, o que é o radiano? Se você pegar o raio da circunferência, tem o tamanho R, e colocar aqui no círculo, essa medida aqui vai ser 1 radiano. Se eu pegar esse tamanho azul aqui, quando ele for do tamanho do raio, desse raio aqui, essa medida aqui é 1 radiano, que é aproximadamente 57,3 graus. Se eu continuar aqui, ó, eu vou chegar em 2 radianos. Isso aqui é 2 radianos, que é aproximadamente 114 graus. Se eu continuar aqui, eu vou ter 3 radianos. Ó. 3 radianos é próximo de 180 graus. É aproximadamente 171 graus. Quando ele chega em 180 graus, o que a gente tem? A gente tem mais ou menos 3,14 radiano. E esse 3,14 vocês conhecem como número Pi. Pi. Exatamente. Vocês conhecem como número Pi. Se o raio for 1, qual é a medida da semicircunferência? 1 pi. Então, se o raio for 1, a gente tem que o comprimento da circunferência, vocês lembram a fórmula? Comprimento da circunferência. 2πr. 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 Se o raio é 1, a gente tem que o comprimento da circunferência é 2π. Certo? Então, o comprimento de uma semicircunferência vai ser quanto? Pi. Pi. Então, o que está em vermelho aqui, o comprimento da circunferência é só π. Por isso que eles elegeram que 180 é a mesma coisa que π radiano. Então, a gente tem duas possibilidades para medir graus. Ou a gente mede em ângulo, né? Ou a gente mede em graus, ou a gente mede em radiano. É muito importante que vocês não confundam π com π radiano. O π é um número. Vocês devem lembrar lá no nono ano que era um número irracional. Ou seja, era um número com infinitas casas decimais e não periódico. Tá? Era um número irracional. Quando você coloca π radiano, você está se referindo a ângulo. Tá? E no caso, o π radiano, ele tem a mesma medida de 180 graus. Uma coisa que é bom vocês saberem é o seguinte: como você determinar todos os ângulos de 0 a 360, pelo menos esses que estão aí, em radianos. Como é que vocês fazem? Ai, Léo, essa fórmula é de graça. Tem uma fórmula, mas é cansativo. Ah, era muito chato. Eu lembro que ano passado teve um teste do... Exato. Que era pra botar de vários. Eu deixei em branco a metade, porque eu não tinha paciência pra fazer essa conta. Muito chato, muito difícil. A gente tinha que botar, eu lembro, 30, 150, 45, 130, todos esses na prova. Foi. Ai, que mas eu fiz 4, que era o que eu precisava para tirar 6 no teste, aí eu parei ali. Tá bom. Vocês determinavam os graus em radiano, os ângulos em radianos por regra de 3? Sim. Sim, com 180, não era? Uma regra de 6 com 180? Isso, muito bem. Então, atenção que eu vou facilitar a vida de vocês para sempre, tá? Amém. Muito obrigado, Léo. Muito bem. Então, vamos colocar aqui os fáceis, beleza? 0 é 0, radiano. Qual é o outro fácil? 90 é meio. 2π. 2π. Porque a circunferência de raio 1, tá? Circunferência de raio 1
tem comprimento 2π. Próximo fácil. Pi. Pi. 90 graus. Se 180 é π, 90 é metade de π. Então, Pi sobre 2. O que mais? 270 é 3 sobre 2π. Exatamente. Então, pessoal, vocês vão começar a pensar o seguinte, ó. Se 90 é π sobre 2, toda vez que eu andar 90 graus, eu vou contar. Então, simplesmente é contar. Então, aqui é 1π sobre 2. Aqui vai ser 2π sobre 2, que é π. Se eu andar mais 90, o que vai dar? 3π sobre 2. 3π sobre 2. Ó, não tem Mas, nada de... Léo, mas e esses tipo 225, 315? Calma. Chegaremos lá. Tô fazendo os fáceis primeiro. Então, π sobre 2, 1π sobre 2, 2π sobre 2, que dá π, 3π sobre 2, e chegando aqui, ó, 4π sobre 2, 4π sobre 2. Olha que beleza. Quanto que é 4π sobre 2? 2π. Só contando. Qual outro que é fácil? 60, 45, que é a metade do 90. Vamos pegar o 45, que é metade de 90. Então, qual é a metade da metade? Vai ser π sobre 4. π sobre 4. Porque a metade de meio é 1/4, certo? Então, vamos contar, ó. 1π sobre 4, 2π sobre 4, quanto? 3π sobre 4. 2π sobre 4. 3π sobre 4. Por quê? Porque ó, a gente vai contar de 45 em 45. Então, aqui é 1π sobre 4. Aqui é 2π sobre 4, que dá π sobre 2. Entendeu? Não, Então, 45 é 1π sobre 4, beleza? Se eu andar mais 45, eu chego em 90. Então, vai ser 2π sobre 4. 2π sobre 4, eu simplifico 2 com 4, o que dá? tá doido. Dá π sobre 2. Então, vai ficar 1π sobre 4 mais 45. 2π sobre 4 mais 45. 3π sobre 4 mais 45. Vai ser o que esse aqui? 4. 4π sobre 4. Olha que beleza. 4π sobre 4 é o quê? É π. Próximo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4π sobre 4. Esse aqui vai ser 5π sobre 4. Próximo. 6π sobre 4. Que é a mesma coisa que 3π sobre 2. É só simplificar esses dois aqui. Próximo. 7π sobre 4. 7π sobre 4. Opa. 7π sobre 4. E, finalmente, 8π sobre 4, que é π sobre 2. Ó. Ô, Léo, pode repetir a do 135, por favor? É só contar, ó. Você tem 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. Ah, tá. Como você fez do 5, 6, 7, tá. É, Só que, Léo, você conta de 45 e 45, né? exatamente. Ah, tá. Exatamente. Agora vamos pegar o de 30. 60. Vamos pegar o de 60, porque o de 30 é mais... Mas se você pegar o de 30, você faz o de 60 junto. Se você pegar o de 60, depois você tem que fazer o de 30. Tá bom, vamos fazer o sobre de 3. 30. Vamos fazer o de 30. Então, o 30 é a mesma coisa que... Como é que você pode pensar no 30? É π sobre 6. Por quê? Porque você sabe que Porque π é 180 e 180 dividido por 6 dá 30. Então, você pode pensar o seguinte. O 30 não é a mesma coisa que o 90 dividido por 3? O 30 Sim. é 90 dividido por 3. Então, é como se eu pegasse π sobre 2 e dividir por 3. π sobre 2 dividido por 3 dá quanto? π sobre 6. Mas quando você faz fração, você não faz aquele negócio de trocar e multiplicar cruzado? É isso que eu ia falar. Mas é que eu estou fazendo direto. Você pensa o seguinte, ó. Meio. Quanto que é meio dividido por 3? Quanto que é meio dividido por 3? 1/6. 1/6. Ah, ok. Tá? Tá. Então, 90 dividido por 3 é 30. Então, π sobre 2 dividido por 3 dá π sobre 6. Agora é só contar de 30 em 30. Então, aqui é 1π sobre 6. Quem é o próximo? 60. É o 60. 2 Dá π sobre 3. 6. Simplificando, π sobre 3. Olha que beleza. Próximo vai ser o 90. Né? Então, contando. 1, 2.
2π sobre 6. 3 sobre 6. Π sobre 6. Oh, desculpa, 3. 3π sobre 6. Próximo vai ser o 120, certo? Então, contando 1, 2, 3, 4. 4π sobre 6. 4π sobre 6 é a mesma coisa que 2π sobre 3, certo? Depois 4, aqui 5π sobre 6, 6π sobre 6 dá π, 7π sobre 6, 8π sobre 6, que é a mesma coisa que 4π sobre 3, certo? 8, 9, 9π sobre 6, que é a mesma coisa que 3 sobre 2, então 9 aqui vai ser 10, 10π sobre 6, que dá 5π sobre 3, isso. Aqui vai ser 11π sobre 6, e finalmente 12π sobre 6, que é 2π. Tadã! Aí eu te pergunto, custava muito falar isso no segundo ano? Era tão mais fácil. Pois é. Meus amiguinhos, Professor. então, matemática ela pode ter vários caminhos para a mesma solução. Ó, não se preocupe que tem um slide bonitinho aqui para vocês, tá bom? Fala, dúvida? Não dúvidas? Não dúvida. Beleza. Então, uma coisa que vocês precisam saber é o seguinte. Se a gente observar no sentido anti-horário, a gente vai contar positivo, tá? Então, o zero vai crescendo no sentido anti-horário. E se a gente contar no sentido horário, a gente vai contar negativamente. Vocês lembram disso? Sim. Tá, então, começando aqui 0, o próximo 0 no sentido horário seria o 30 graus, né? Então, seria menos 30 graus, que dá o menos π sobre 6. Depois seria menos 45, menos 60, menos 90, etc. Tá bom? E assim por diante. Maravilha, a gente vai precisar disso para a função trigonométrica. Então, como converter graus para radiano e vice-versa? Agora não precisa mais daquele sofrimento lá, né? Então, eu tenho 5π sobre 4. O que eu faço? Eu sei que é 5 vezes o quê? 5 vezes o 45. Então, pega aqui no círculo trigonométrico, ó. Aqui é 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. 5π sobre 4. Aí, voltando aqui, eu sei que é 225. Sem sofrimento. O que vocês acharam? Malha. Malha? Mole, não. Ah, mole. Tá. 11π sobre 6. 330. Então, é 11 vezes 30. Ó. Vem aqui no círculo e conta. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai dar 330. Olha que beleza. 11π sobre 3, 330. Muito bem. Vamos agora para a definição de seno, cosseno e tangente no círculo trigonométrico. Quando você tem no círculo trigonométrico um ângulo qualquer aqui, a gente consegue formar um triângulo retângulo aqui, beleza? O ângulo que a gente está observando é esse aqui, ó, certo? No caso aqui é o 42,1. Vamos botar aqui em 45. Se a gente observar que esse raio vale 1, esse raio aqui é a minha hipotenusa, correto? Então, o seno de 45 será o cateto oposto, que é esse lado aqui, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, esse tamanho aqui, ele fica sendo exatamente o seno de 45, no caso, o seno do ângulo aqui. E esse tamanho aqui é exatamente o quê? Esse tamanho aqui, ó. Se eu pensar no cosseno de 45, mesma coisa, cateto adjacente a 45 é esse tamanho aqui. Dividido pela hipotenusa, que é 1, o meu cosseno vai ficar exatamente esse tamanho aqui. Professor, Sim. é 1 porque é o raio? Isso, a hipotenusa? Raio. Então, é porque a gente está falando do círculo trigonométrico. Eu não escrevi, mas esse é o círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, o raio é igual a 1. Justamente para a gente não ter o problema de ter que dividir por um número
diferente de 1. O 1 facilita tudo, né? Dividido por 1 é o próprio tamanho, tá? Por isso que a gente escolhe o círculo de raio 1. Então, no círculo de raio 1, o seno é esse tamanho aqui e o cosseno é o tamanho de baixo, é o cateto de baixo, tá? Então, por essa razão, o seno é na vertical e por essa razão o cosseno é na horizontal. Se eu baixar esse ângulo aqui para 30 graus, nós lembramos lá do ensino fundamental que o seno de 30 é igual a quanto? Meio. E se você observar aqui no círculo trigonométrico, esse tamanho aqui é exatamente a metade desse raio aqui, ó. Tá vendo? Então, seno de 30 é cateto oposto meio dividido por 1, que é meio. E o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, professor. Raiz de 3 sobre 2. Que é exatamente esse tamanho aqui, ó, de baixo. Vamos aumentar aqui, ó. Vamos para 45. Quanto que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Que é igual ao cosseno de 45, certo? Sim. Então, perceba que quando o ângulo é 45 graus, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um triângulo isósceles, porque aqui é 45, aqui é 90. Quanto que vale esse ângulo aqui de cima? 45. 45 também. Então, isso aqui é como se fosse metade de um quadrado. Por isso que o cosseno e o seno no ângulo de 45 têm o mesmo valor. Raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Eu só estou mostrando para vocês que o círculo trigonométrico faz sentido até onde vocês sabem. Ou seja, 30, 45, 60, tá bom? Então, vamos avançar para 60 graus. Quando eu chego em 60 graus, quanto vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Perceba que ó, esse tamanho aqui é maior do que esse do cosseno. Esse tamanho aqui vale raiz de 3 sobre 2. E quanto que vale o cosseno de 60? Meio. Meio. Perceba que é exatamente a metade desse raio aqui, ó. Tá? O cosseno está bem na metade desse raio. Então, quando você estiver na prova fazendo o desenho do círculo trigonométrico, tente fazer um desenho de forma que o 60 caia bem na metade desse raio aqui e o 30, quando você for desenhar o ângulo de 30, caia na metade do raio da vertical, tá bom? E o 45 é só jogar no meio dos dois aqui. Tá? Quanto mais fiel você fazer o desenho, mais fácil você lembra dos valores de 30 aí. Seno de 30 e seno de cosseno de 30, seno de 60 e cosseno de 60, tá bom? Então, mas isso é uma coisa que vocês vão ter que praticar sozinhos em casa aí. Faz o círculo trigonométrico, coloca os ângulos de 0 a 360, coloca os ângulos em radiano, como eu fiz ali no círculo trigonométrico. E aí perceba que o seno é o cateto da vertical e o cosseno é o cateto da horizontal. Muito bem. Então, aqui, a partir daqui, eu consigo definir para vocês quanto que é o seno de 90, cosseno de 90, seno de 0, cosseno de 0. Então, ó, o que acontece se eu for me aproximando daqui? Quando eu me aproximo daqui e chego exatamente em 90 graus, o que aconteceu com o seno? O tamanho do raio. Exatamente, é o tamanho do raio, que é 1. E quanto que vale o cosseno em 90? 1. É 0. 0. É 0, ó. Zerou, tá vendo? O cosseno aqui embaixo, ele vai ficando cada vez menor, ó. Fica paralelo. Até zerar. Fica paralelo a essa reta vertical aqui. Por outro lado, se a gente for para 0, o que acontece com o seno? Ó, o seno está diminuindo. O seno vai para 0. O seno de 0 é 0. E o cosseno de 0? 1. Cosseno de 0 é 1. Beleza? E a tangente de 90 é infinito e a tangente de 0 é 0? Exatamente. Então, a tangente de 45, por que a tangente de 45 é igual a 1? Porque perceba que esse triângulo maior aqui, ó, ele tem lado 1, que é o raio da circunferência. Então, esse lado aqui também tem que ser 1. Por isso que a tangente no círculo trigonométrico ela é definida por esse tamanho vermelho aqui, ó, tá vendo?
por esse tamanho vermelho aqui. Então, a tangente de 30, a gente viu que é raiz 3 sobre 3, esse tamanho aqui, raiz 3 sobre 3, é um pouco maior que meio. E a tangente de 60, ela é já raiz de 3. Tá? Então, é 1, alguma coisa aí. 1,7 talvez. E aí, quando se aproxima de 90 graus, olha o que acontece com a tangente. Ó. A tangente vai indo lá para o infinito. Ó. Tá vendo? Quando chega em 90 graus, a tangente não existe. A tangente de 90 não existe. Ué, não seria infinito? Então, mas o que acontece quando eu passo para 90,00001? A tangente fica negativa. A tangente vai lá para baixo. Ó. A tangente fica negativa. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Vamos ver agora o ângulo de 120. O que acontece com o ângulo de 120? No ângulo de 120, o seno é exatamente o quê? O seno de 60, concordam? Tudo bem, pessoal? Ó, sim, só que negativo. Exatamente. Não, o seno continua sendo positivo. Por quê? Porque ele está é verdade, o seno. acima do eixo. O cosseno que fica negativo. Isso, o cosseno fica negativo. Então, perceba que o cosseno de 120 é menos meio. Tá bom? Menos meio. Ô, Léo. Fala. Você poderia relembrar a parte do quadrante, que é quadrante 1, 2, 3, 4, que o primeiro é positivo com positivo, eu não me lembro muito bem. Então, mas você não precisa decorar que o quadrante 1 é... Essa parte aqui é o quadrante 1, tá? Que a gente está agora. Aí vai na ordem, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. É que dependendo da posição, um vai ficar positivo e outro... Exatamente. Então, no quadrante 1, a gente tem o seno para cima e o cosseno para a direita. Então, os dois são positivos. Quando a gente passa para o quadrante 2, o seno continua positivo e o cosseno fica negativo, percebeu? O que acontece no quadrante 3? Os dois negativos. Os dois negativos. Cosseno negativo, seno negativo. No quadrante 4, positivo, outro negativo. Seno é para baixo, negativo, e cosseno para a direita, positivo. Tá? Sim. Que a tangente... por que a tangente é seno sobre cosseno? Aí vem a justificativa. Porque se eu observar que a tangente é cateto oposto, seno, sobre cateto adjacente, cosseno, eu tenho o valor da tangente. Tá? Então, por isso que por essa razão, a tangente é seno sobre cosseno. Fala. Vai ser uma fração vezes uma fração. Como que fica maior que 1? Quer dizer... Calma. Por que fica maior que 1? É uma boa pergunta. Porque o cosseno... você concorda que o seno está limitado a 1? Sim. O seno e o cosseno são limitados a 1. Isso. O seno está limitado a 1. Só que quando o cosseno diminui, quanto menor o denominador, maior o número. E o cosseno está indo para 0, ó, tá vendo? Então, por exemplo, se você pegar na calculadora 1 dividido por meio, vamos pegar aqui a calculadora. 1 dividido por meio. Quanto que dá? Dá 2. 1 dividido por 0,1 dá 10. 1 dividido por 0,00001 dá 100 mil. Então, se o denominador vai diminuindo, o que acontece com o número? Vai para infinito. Deu para entender, Eduardo? Sim. Então, uma coisa que eu quero que vocês percebam é o que acontece com o seno de 180 menos o θ. Então, se eu tenho aqui, ó, 30 graus, quanto que é... Suponha que θ seja 30, então, no caso.
Quanto que é 180 menos 30? 150. 150. Então, vocês percebem que esse seno de 30 é o mesmo seno de 150? É o mesmo valor. Tá? Por isso que a gente pode dizer que o seno de um ângulo é o seno do ângulo suplementar a ele. Suplementar é o 180 menos θ. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu quero dizer que se aqui é θ, quem é 180 menos θ? É isso aqui, né? Ó. 180 menos θ. Que no caso é o 35. É o 135. Tá? Então, o seno de θ é o seno do complementar dele, do suplementar dele. Beleza? Assim como o seno de 30 é igual ao seno de 150. Outra coisa que eu quero que vocês percebam é que o cosseno de θ é menos o cosseno do suplementar. Vamos ver se isso é verdade. Então, quanto que é o cosseno de 30? O cosseno de 30 é esse verdinho aqui embaixo. Quem é o suplementar de 30? 150. É o 150. Vamos ver o que acontece com o cosseno. Ó, virou para o outro lado, tá vendo? Negativo. Tá bom? Então, o cosseno de um ângulo, θ, é menos o cosseno do suplementar. Tá? É o que está escrito aqui.